6h48, hoje a gente conversa com o Dr. Renato Kifuri sobre, ao que tudo indica, parece ser uma boa notícia. A gente vai falar sobre a doença de Alzheimer, mas sobre tratamentos que estão avançando, que começam a surgir, ainda um pouco caros, mas que parecem bem promissores, não, Dr. Kifuri? Bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes aí da Nova Brasil. Sempre um prazer estar aqui com vocês às terças-feiras. O Alzheimer, né? Antigamente chamado do mal de Alzheimer, Michele, hoje uma doença reconhecida e com envelhecimento, a sobrevida cada vez mais aumentada, né? A expectativa de vida nossa só cresce e todo mundo diz, Alzheimer é uma doença dos tempos modernos, não tinha isso na minha época. Na verdade, as pessoas faleciam antes, muitas vezes, né? Já que é uma doença muito relacionada ao envelhecimento. É uma doença, é uma causa mais comum de demência neurodegenerativa, ou seja, vai ter uma degeneração neurológica progressiva, né? E geralmente o problema está no processamento de algumas proteínas dentro do nosso sistema nervoso. Eles começam a funcionar mal, este processamento, então começa a depositar fragmentos que a gente chama de amiloides dentro do sistema nervoso em alguns locais, atrapalhando memória, raciocínio, linguagem, reconhecimento, pensamento abstrato, estímulos sensoriais. E quem tem em casa algum idoso, e muitos dos que estão nos ouvindo aqui, percebe, né, que o Alzheimer tem todos esses sintomas: repetição, falta de memória, pensamentos mais complexos não consegue acompanhar, não consegue reconhecer mais para frente as pessoas. Enfim, é um quadro de demência como outro qualquer, e vai nos estágios, desde os estágios leves aos estágios moderados. Até hoje não tem um tratamento que você diz que você cura, Michele. Você fala, tomar um remédio, eu deixei de ter Alzheimer. O tratamento visa, normalmente, retardar essa evolução, para que ela se prolongue por mais tempo. E, infelizmente, até o momento, a gente não tinha nenhuma droga eficaz que exatamente, comprovadamente, pudesse retardar de maneira absoluta o desenvolvimento do Alzheimer. A boa notícia é que 2 novas drogas chegaram recentemente, né, para tratar. Uma delas, mais recente, aprovada para o FDA, pela agência lá americana, o Lecanemab. Tudo nome complicado, viu? O nome desses remédios. Que eles são anticorpos, né, contra essas proteínas. Você dá para o indivíduo um anticorpo que ele destrói essas proteínas ou diminui essa produção de proteínas, e esses depósitos dessas substâncias no sistema nervoso fica cada vez menor. Ou seja, você consegue retardar. Esse estudo com Lecanemab foi feito com 1.800 pacientes e mostrou uma redução em até 35% a evolução do Alzheimer, ou seja, melhora muito o tempo em que essas pessoas vão desenvolver o Alzheimer. Quanto mais cedo você aplica, melhor nos estágios iniciais, o resultado chega até 45% de melhora, e quanto menor a idade também. Esse foi um outro achado que o estudo teve. Ou seja, a gente tem uma perspectiva aí de, pelo menos com essas novas drogas, conseguir uma qualidade de vida para esses idosos com Alzheimer durante um tempo mais prolongado. Só que você disse bem, né? O custo é mais de $26 mil por ano nos Estados Unidos, Michele. $26 mil por ano. É muito caro, é uso injetável, é uso na veia, é uso endovenoso. Mas assim que começam os estudos, né, Michele? Assim que chegam as novas drogas, descobrindo, custando caro, depois começa a se aplicar, vem outros concorrentes, a gente moderniza esses tratamentos, torna-os mais acessíveis, e quem sabe um dia a gente possa colocar aqui na nossa população brasileira, dentro do SUS, esses medicamentos aí que sem dúvida vão trazer vão fazer uma diferença muito grande aí na qualidade de vida desses indivíduos, né? O Dr. Kifuri, só para deixar claro, então, é isso. Ele retarda, mas ele não reverte, certo? Certo, é uma doença ainda incurável, não existe um quadro que é pouco provável que a gente consiga eliminar esses depósitos feitos que já aconteceram no sistema nervoso. O que a gente consegue, talvez, com os tratamentos, é a progressão da evolução do quadro. E tem mais uma boa notícia em desenvolvimento, que a Covid-19 nos deixou aí um bom legado, que são as vacinas contra Alzheimer, Michele. A gente tem alguns estudos com vacinas
nesta plataforma de RNA mensageiro mesmo, a mesma que a gente fez aí para a Covid-19, produzindo através desse mesmo RNA, não mais um anticorpo contra a Covid-19, mas exatamente uma proteína que combate esses depósitos no sistema nervoso. Então abre uma janela de oportunidade aí para a gente estar falando de prevenção, né? Naqueles indivíduos onde há uma característica familiar, onde há uma herança genética, onde o risco de Alzheimer é importante, você consegue eventualmente até prevenir o desenvolvimento do Alzheimer com vacina. Esse é o sonho de todos nós, né? Não precisar aí tratar, reabilitar, assistir os idosos, prevenindo a doença antes de acontecer, do que prevenir a sua progressão. Bom, tem ouvinte aqui perguntando se tem previsão do SUS custear um dia, foi o que você falou, né? A gente sonha que realmente em breve a gente possa tornar mais acessível e trazer para nossa rede pública, mas é difícil falar isso. E tem ouvinte perguntando também se é hereditário o Alzheimer. Tem componentes genéticos importantes, né? Tem sim. É uma doença ainda de causa desconhecida, Michele. A gente não sabe exatamente o que faz uma pessoa desenvolver Alzheimer e outra não desenvolver. O que faz alguém com 60 anos já começar os seus sinais de Alzheimer, de demência, e outro começar aos 90 anos de idade. É uma doença multifatorial, componente genético sim, mas eu acho que o medicamento, ele ainda não é o medicamento dos sonhos. Ele custa caro, ele é injetável, ele tem alguns efeitos colaterais, ele reduz em 35%, 40%. Você fala, puxa, isso não é bom? Isso é bom, mas ainda para um sistema de saúde como um todo, a gente precisa de medicamentos mais eficazes, né? Mais eficazes, mais baratos, de mais fácil administração. É a boa notícia para o futuro, né? É a porta se abrindo de uma janela de oportunidade para a gente eventualmente ter no futuro um tratamento, quem sabe uma vacina, para uma doença que só tende a crescer. Nossa população envelhece, a gente precisa viver com qualidade e a gente precisa tratar a saúde mental justamente como a gente trata a nossa alimentação, a nossa atividade física, a nossa vacinação. Então, fica a dica aí para quem nos acompanha. Um dos grandes fatores aí que ajudam a prevenção ou retardar é a atividade cerebral. Então, procure caminhar, procure conversar, procure fazer jogos, palavras cruzadas, qualquer entretenimento que exija escrever, qualquer entretenimento que exija o exercício do nosso sistema nervoso. Realmente isso já se mostrou bastante útil na prevenção do desenvolvimento do Alzheimer. Boa, doutor Renato Kifuri, infectologista e pediatra, sempre com a gente aqui, participando aqui do Nova Manhã às terças-feiras. Quem perder, fica lá no nosso YouTube, viu? youtube.com/Nova Manhã ou youtube.com/TH+. Obrigada por hoje, doutor Kifuri, até semana que vem. Eu que agradeço, Michele e Ana, uma boa semana aí. Um grande abraço a todos. Valeu, beijo. Agora 6h56.